Olá! Nesse vídeo falaremos de passagem de parâmetros para funções. Inicialmente, definimos aqui uma variável n com valor 10, chamamos aqui na sequência uma função mudarInt, que tem o objetivo de alterar esse valor dentro dela, e ao final do processo nós imprimimos esse valor n. Né? Então aqui o n começa com 10, ocorre a chamada da função mudarInt. Aqui dentro é feita uma cópia, né, do n para a variável v, esse v é alterado para 20, e aqui embaixo nós verificamos se essa variável n sofreu as alterações da função mudarInt. Então vamos rodar aí o programa para a gente poder ver isso. Bem, eu coloquei um breakpoint aqui no mudarInt para a gente enxergar isso aí no debug, né? Então nós temos aqui a variável n com valor 10. Eu vou entrar dentro da função, né? Então note que é feita uma cópia do valor 10 para a variável v. A variável v então é alterada para 20, né? E aí nós continuamos a execução da função. Quando nós terminamos a execução da função, olha só, o n não é alterado. Isso porque na linguagem C nós temos apenas passagem por valor, né? E aí, quando eu peço para imprimir aqui embaixo, ó, o valor de n, ó, é 10, porque o n não é alterado, tá certo? Bem, vamos focar agora na discussão sobre passagem de parâmetro do tipo string, tá? Eu vou começar a execução de novo e vou colocar o breakpoint aqui no mudarString. Nós criamos aqui uma variável nome, ela é do tipo vetor de caracteres, aqui sendo usada para trabalhar com strings. String é uma sequência de caracteres que terminam com /0 no final. Nós chamamos aqui o mudarString. Essa variável nome é passada como parâmetro. A variável s aqui passa a ser uma cópia, né, dessa variável nome. Nós então chamamos a função strcopy para copiar o valor frossard para a variável s. E ao final do processo nós imprimimos aqui o valor da variável nome, ou seja, nós queremos ver se a variável nome é impactada por esse processo. Tá? Então vamos executar. Nós vemos aqui que a variável nome, ó, ela está ali com os caracteres Giovanni, né? Aqui, ó, a gente pode ver cada caractere, ó, em um índice do vetor. O último índice aqui tem um /0 para delimitar o final da string, né? No caractere, na posição 7 do vetor, né? Bem, quando nós entramos dentro da função, essa variável s, tá? Ela representa a variável nome lá de fora. Então, ó, quando a gente olha para essa aqui, a gente consegue ver isso. O problema é que quando a gente usa a simbologia de ponteiro, ele não tem como saber o tamanho, né, aqui do asterisco S, o local apontado por S, ele não consegue mostrar os demais caracteres, ele mostra apenas o primeiro. Né? Mas aqui, pela variável S, nós conseguimos ver que o nome é Giovanni. Bem, eu chamo então a função strcopy, e aí o S é modificado para frossar. Mas notar o seguinte, esse S ele é um ponteiro, ele aponta para um conjunto de caracteres. Logo, o valor de S em si não é alterado, mas sim o local que ele aponta. Né? Como isso acontece, a variável nome lá fora, ó, ela é impactada por essa alteração. Né? Então, a variável nome, o local que ela aponta é alterado porque o local que a variável S apontava era o mesmo local que a variável nome. O ponteiro em si não é alterado, mas o local apontado por esse ponteiro foi alterado. E aí, quando nós imprimimos aqui embaixo, ó, a gente vê o valor do nome é frossar. Para a gente enxergar um pouco melhor isso, eu vou descomentar aqui algumas linhas. Olha só. Para a gente poder enxergar essa questão do ponteiro, tá certo? Então, ó, ele aqui dá uma mensagem de erro, é normal porque não se usa normalmente assim. Aqui eu estou querendo imprimir endereço, então eu estou pedindo até para imprimir
a variável nome como um L1, um long unsigned, né? Uma variável do tipo inteira longa sem sinal. E aí, quando eu peço para imprimir, ele imprime esse valor aqui, ó. Isso aqui é o endereço. Então, a variável nome, o endereço, o valor que ela tem dentro dela é esse número aqui, né? Que é um endereço de memória, tá certo? Quando eu chamo a função mudar string, vamos entrar dentro dela, ó. A variável s, ó, vamos ver o valor dela aqui, ó. Eu modifiquei, mas quando eu peço para imprimir, o valor da variável s, ó, é o mesmo valor da variável nome. Ou seja, o ponteiro não é alterado, né? Esse é o valor de nome lá fora, esse é o valor de s aqui dentro. Isso não é alterado dentro da função. Quando a gente sai da função, então, ó, esse valor continua sendo o mesmo, olha só, né? E aí nós temos o seguinte, o ponteiro em si nunca é alterado, mas sempre o local que ele aponta. Por isso que quando eu imprimo aqui embaixo, ó, a alteração feita na variável nome lá dentro é impactada aqui fora, né? Quando eu trabalho com números inteiros, ó, vamos aqui pegar outra brincadeirinha nossa, né? Quando eu trabalho com números inteiros, eu estava alterando e não estava sofrendo impacto da alteração aqui fora. Por quê? Porque a variável era um inteiro direto, não era um ponteiro. Bem, vamos mudar um pouquinho isso para a gente poder enxergar essa mudança, né? Então agora, ó, tá aqui minha variável n, mas ao invés de passar o n como parâmetro, olha só, eu vou passar o endereço de n. Então vai ser um ponteiro que eu vou passar, tá? Então vamos rodar isso aqui novamente, né? Olha só. Aqui está comentado. Deixa eu executar outra vez. Ele vai parar nesse breakpoint aqui. Está parado, ó, no breakpoint. A variável nome não está sendo usada agora. E a variável n é 10. Só que o endereço de n, ó, ver se ele mostra aqui o endereço de n. Não mostra aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Bom, depois eu peço para imprimir. Quando eu entro aqui dentro, olha só. O valor V, olha lá, ele é um endereço. Ele não é o 10 lá de fora. Agora, o local apontado por V, ó, aqui embaixo dá para ver. O local apontado por V é 10, mas V não é 10. Aqui é o V é o ponteiro, é o endereço lá da variável n, lá de fora. Quando eu faço isso aqui, eu estou pegando o local apontado pela variável n. E estou alterando pela variável v, desculpa, que é o n. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou alterando na prática o meu n lá de fora. E ele vai mudar de 10 para 20. Então, olha só. Ó, mudou aqui o local apontado por v. E aí, quando eu vou lá para fora, ó, o n está modificado, tá? Essa aqui é a ideia, então, da passagem de parâmetros para a função. Quando eu passo um ponteiro, normalmente, eu não preciso passar, quando a variável é um ponteiro, né? Aqui como nome é um ponteiro. Eu não precisei passar com e comercial. Mas a variável v, ela não é um ponteiro aqui, o n, desculpa. O n não é um ponteiro. Então eu preciso passar o endereço dele para conseguir modificar essa variável lá dentro da função que eu estou chamando, né? Por isso que eu tenho que passar com e comercial aqui, tá certo? Então essa é a ideia aí de passagem de parâmetros para funções. Obrigado e até a próxima.